Olá, aqui é Rodrigo começando o episódio mais animal deste Codebook. Hoje eu vou falar de um clássico do escritor inglês George Orwell, A Revolução dos Bichos. E antes de entrar propriamente na história desse livro, eu gostaria de dividir a minha história com ele. Desde meus tempos de adolescente, lá no interior de São Paulo, eu sempre ouvi muita gente falar que leu esse livro na escola. As pessoas se referiam a ele como um autor anticomunista ou antissocialista, o que absolutamente não é verdade. A primeira publicação de Animal Farm, o nome em inglês do livro A Revolução dos Bichos, foi em 1945. Ainda que a publicação desse livro tenha sido negada várias vezes, quando ele finalmente conseguiu publicar, durante a Guerra Fria, A Revolução dos Bichos acabou sendo uma obra usada como propaganda anticomunista. E isso obviamente explica porque os meus pais, ou o pessoal da geração dos meus pais, acreditava que o Orwell era um autor anticomunista ou antissocialista. O que provavelmente ninguém disse aos meus pais e aos amigos deles que leram esse livro na escola é que o Orwell era de fato socialista. E quando ele escreveu o livro, o que ele estava tentando fazer era uma crítica ao regime soviético de Joseph Stalin, que na sua visão havia deturpado os ideais originais do socialismo e criado uma ditadura abominável. Inclusive, essa edição que eu tenho aqui em mãos, da Companhia das Letras, traz um prefácio original do George Orwell em que ele explica todo esse contexto quando ele escreveu e publicou A Revolução dos Bichos. Nesse prefácio, entre outras coisas, ele diz: que o que o Orwell pretendia era fazer uma crítica ao regime soviético e não exatamente ao socialismo que ele inclusive defendeu lutando na Guerra Civil Espanhola. E eu contei essa história porque ela mostra como às vezes as mensagens, e a história acabam ganhando versões diferentes do que elas realmente são. E isso é um tema que aparece muito forte nesse livro do Orwell. Basicamente, o que acontece nesse livro é um conto de fadas moderno. Os animais de uma fazenda, inspirados por um porco conhecido como o Velho Major, acabam se dando conta de que são explorados pelo dono da fazenda, são explorados pelos seres humanos e resolvem se rebelar. Ou como escreve o próprio autor, o livro começa com um discurso apaixonado desse porco, conhecido como o Velho Major, e que era bastante respeitado por todos os outros animais da granja. E nesse discurso que ele faz, o porco convence os outros animais a se organizarem e se rebelarem contra o domínio do Mr. Jones, que é o dono da granja. Vale dizer que, lendo hoje o discurso do Velho Major, a gente pode até tirar uma interpretação vegana, de tanto que ele mostra a carnificina que o ser humano acaba fazendo com os animais. Claro que naquele tempo, o Orwell começou a escrever esse livro em 1937, ele ainda não tinha nenhum tipo de intenção ao vegetarianismo ou nada disso. A partir desse discurso do Velho Major, que logo depois acaba falecendo, ele já era velho, os animais, liderados principalmente por dois outros porcos, o Bola de Neve e o Napoleão, se organizam e num belo dia vão para um motim, vão para briga, vão para porrada, expulsam o dono da fazenda e acabam controlando toda a propriedade. Unidos, eles começam a trabalhar e produzir na fazenda por conta própria. Os animais fazem uma verdadeira revolução, criam uma filosofia que chamam de animalismo. E a granja, que antes se chamava Granja do Solar, passa a se chamar Granja dos Bichos. O problema é que as diferenças entre os líderes da revolução, o porco Bola de Neve e o porco Napoleão, vão se acentuando. E quanto mais elas vão se tornando tensas, mais difícil vai ficando de se tomar as decisões dentro do grupo dos animais.
até que um belo dia o Napoleão resolve dar um golpe, expulsa o Bola de Neve e toma o poder todo para si. E é bom dizer que esse livro é abertamente inspirado nos fatos que aconteceram depois da Revolução Russa de 1917. Então, a gente vê claramente que o Orwell faz é representar um pouco Napoleão como Stalin e um pouco Bola de Neve como Trotsky, dois líderes da Revolução Russa. A partir do momento que o porco Napoleão toma o poder todo para si, o que o Orwell faz é descrever dentro do universo do conto de fadas todo o processo de dominação, de doutrinamento e de violência que acontecia mais ou menos da mesma forma na União Soviética governada por Stalin. O que começa a acontecer na granja é o seguinte: a dominação dos outros bichos pela força, pelo medo e pela violência, a reconstrução dos fatos que eram sempre transformados em mentiras favoráveis ao porco Napoleão e a exploração cada vez maior do trabalho dos outros animais. Na granja dos bichos, o porco Napoleão acabou usando os cachorros como um exército particular que ele usava para colocar medo nos outros animais e assim poder exercer o seu domínio. Como escreve Orwell, a valentia dos tempos da Revolução é trocada pela disciplina, pela obediência e pela lealdade ao ditador, o porco Napoleão. É legal como o Orwell mostra o uso do medo, para poder controlar os outros animais. O porco Napoleão e o porco Garganta, que é uma espécie de ministro das comunicações ou porta-voz oficial da ditadura do porco Napoleão, eles sempre usam o medo da volta do Jones, que era o proprietário da fazenda, como uma forma de controlar os outros animais. E até os 7 mandamentos que eles escrevem como sendo as regras básicas logo depois que eles conseguem realizar a revolução, vão sendo aos poucos modificados na calada da noite como forma de sempre beneficiarem uma classe de privilegiados, lideradas, é claro, pelo ditador Napoleão e pelos cachorros. Assim, os outros animais que muitas vezes são pouco inteligentes ou não têm nenhum tipo de estudo, não sabem ler, não percebem que as leis vão mudando sempre em benefício das classes privilegiadas. Inclusive, dentro desses 7 mandamentos, há uma lei que dizia que os animais jamais, depois da Revolução, deveriam comercializar ou se relacionar com seres humanos. O problema é que logo o porco Napoleão vê que poderia tirar muitas vantagens desse relacionamento. E para se dar bem, o porco Napoleão acaba fazendo tudo o que é possível, inclusive jogando na lama os ideais de liberdade que moveram a primeira revolução dos bichos. No fundo, ainda que a intenção do Orwell tenha sido fazer uma crítica ferrenha ao regime soviético, ele conseguiu fazer uma crítica a vários momentos e lugares da história. Mesmo as pessoas que conhecem pouco ou praticamente desconhecem o que aconteceu na Revolução Russa vão poder tirar suas lições da Revolução dos Bichos. O que acontece aqui é uma lição de como o homem é capaz de fazer qualquer coisa pelo poder. E além disso, como a versão dos fatos pode ser manipulada, fazendo a gente acreditar muitas vezes que esses caras que só querem o benefício próprio agem pelo bem do povo ou pelo bem de todos. No fim, o que realmente dá pena é ver os porcos, esses animais simpáticos, comparados a talvez a pior espécie de ser humano que existe. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio político-literário do Cutebook. Espero que vocês também leiam A Revolução dos Bichos e, claro, que vocês curtam, compartilhem e, principalmente, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!